origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Queridos irmãos e irmãs, coincide a festa da Natividade de Maria com a fundação da cidade de Vitória, da nova capital, da Vila Nova do Espírito Santo. E aqui a gente parte desse princípio, dessa premissa para refletir o significado dessa festa para nós. Maria, em primeiro lugar, é aquela única que tem 3 datas, né, festejando ela. Como Jesus, que tem a festa da Anunciação, né, a concepção de Jesus, a festa do seu nascimento e a festa da sua morte e ressurreição, mistério pascal. Sim, a gente tem também Maria, né? Festa da Imaculada Conceição, a concepção de Maria, a festa da Natividade, que é hoje, e depois a festa da Assunção de Maria, Maria elevada ao céu. Essa tríplice festa de Maria, da parte da Igreja, nos convida a contemplar aquela que a liturgia chama a aurora, e que tantas vezes é pintada na nossa iconografia com as cores da aurora, a cor rosa e azul. Alguém falou uma frase que eu concordo plenamente, né? Que a aurora, o nascer do sol, é um espetáculo maravilhoso, mas o preço de ver esse espetáculo é caro demais, né? Porque você tem que acordar cedinho antes do sol nascer para ver esse espetáculo, né? E aí você olha para o céu e vê aquela cor rosada que o grande poeta Homero, autor da Ilíada, da Odisseia, falava: a aurora de dedos cor-de-rosa. Aí alguns perguntam, como é que dizem que Homero era cego, se ele conseguia descrever tão bem a aurora, né? A aurora de dedos cor-de-rosa. Então é com esse azul e rosa da aurora que é revestida Maria, para nos lembrar que ela é a aurora da nossa salvação, porque ela anuncia a vitória da luz sobre as trevas, a vitória do sol invencível que é Cristo Senhor, que vem trazer o dia eterno da nossa salvação, onde não existe mais trevas. E por isso Maria também, no sentido mais profundo, é a Nossa Senhora da Vitória, porque aonde o ser humano tinha sido derrotado, né, aquela narrativa bíblica da sedução da serpente, né? Deus não deixa a humanidade na escuridão definitiva,
e fala para a serpente, quando amaldiçoa essa serpente antiga, né, que depois a revelação do Apocalipse vai revelar plenamente como o diabo, Satanás, o tentador. Então Deus amaldiçoa a serpente e diz: colocarei inimizades, né, assim no plural mesmo, para falar de uma profunda guerra, de uma profunda incompatibilidade. Colocarei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e é uma descendente dela que esmagará a tua cabeça. Então, aquela aparente vitória do mal que mergulha a humanidade no reino da morte, no reino governado pelo inimigo, essa vitória não é definitiva. Depois dela vem uma vitória maior, que vai vir justamente por meio de uma mulher. E é justamente essa mulher que nos anuncia e que participa dessa vitória definitiva sobre o mal que nós hoje festejamos. A gente sabe que o título de Nossa Senhora da Vitória tem diversas origens, a mais conhecida delas é aquela intuição que houve quando parecia que a Europa ia ficar submergida pelo Islã, pelo mundo muçulmano, que já tinha devorado uma terça parte do mundo cristão, todo o norte da África, a Terra Santa e as igrejas que tinham sido fundadas por São Paulo, aquelas que aparecem na Bíblia, todas elas tinham desaparecido, se tornado terra islâmica, e o Islã tinha o desejo de fazer a mesma coisa com toda a Europa. Então ali estava acontecendo a famosa Batalha de Lepanto, e a cristandade entendeu que aquela batalha não podia ser vencida pelas armas, porque na época o Islã era muito mais poderoso, do que todas as potências da Europa. Então olharam para Nossa Senhora e invocaram ela com esse título também tão bonito, Auxilium Christianorum, o auxílio dos cristãos. E se espalhou pelo povo cristão, ninguém sabe como que uma palavra de ordem: vamos todos rezar o terço, vamos todos rezar o rosário, porque é só através dessa oração que vai acontecer a vitória. Não é pelas armas, as armas não podem nada. Então foi proclamada uma jornada de oração do rosário. Por isso esses títulos tão bonitos, tão queridos de Nossa Senhora: Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora da Vitória. Todos eles se confluem num único episódio. E por que o povo teve essa intuição? Porque entenderam, o Espírito Santo inspira o povo de Deus, faz ele entender que a vitória vem por meio de Maria. A vitória sempre vem por meio de Maria, porque é por meio dela que veio a vitória definitiva sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o demônio, que é Cristo nosso Senhor, do qual ela, como a aurora, é a anunciadora, é o sinal de esperança. A treva não tem a palavra definitiva. E eu, com as cores da aurora, venho anunciar a vitória definitiva da luz. E essa é a razão também. Hoje, irmãos e irmãs, a gente sabe
cada vez mais desacreditada aquela versão que causava um pouco de vergonha e embaraço sobre o nome de Vitória, que era a vitória sobre os índios. Então, por trás da cidade, do seu nome, teria havido um banho de sangue, uma chacina dos povos originários. Não aconteceu nada disso. Os historiadores cada vez mais desacreditam, porque não existe registro nenhum de nada disso. Pelo contrário, a grande batalha que os portugueses tinham que travar na costa do Brasil nos primeiros anos não era contra os índios, não era contra os povos originários, era contra os invasores holandeses. E isso tinha também uma dimensão religiosa, porque tanto os franceses que vieram invadir a costa do Brasil, como os holandeses, eles eram calvinistas. E foi de fato pela mão de holandeses calvinistas que houve os grandes mártires do Brasil, os mártires de Uruaçu e Cunhaú, que foram trucidados pelos calvinistas holandeses. Foram eles também que mataram os 40 apóstolos do Brasil antes de pisarem na terra brasileira, com Inácio de Azevedo, seus companheiros jesuítas. Foram interceptados em alto mar e assassinados pelos calvinistas. Então, a propósito disso, a gente tem aquele belo sermão do Padre Vieira, clássico da literatura nacional, é o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. E ele, na pequena igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Salvador, enquanto no horizonte eles viam a batalha naval que estava acontecendo, diante do Santíssimo exposto, Padre Vieira faz uma reprimenda ao próprio Jesus Cristo. Então o sermão dele é: como assim, Senhor? Quem é que vai batizar nossas crianças? São os calvinistas? Quem é que vai dar comunhão para elas? Os calvinistas que nem acreditam na Eucaristia? Quem é que vai evangelizar o nosso povo? Como dizendo a Jesus: presta atenção, e nos ajuda aqui a gente conservar e manter a nossa fé católica. Então, por detrás de tudo isso, de todo esse contexto, existe essa invocação que deu o nome para a nossa cidade. Então, cidade de Vitória, ela nos fala dessa vitória de Cristo sobre o mal, da luz sobre a treva, da fé sobre a incredulidade. E por isso a gente deve ter um santo orgulho desta cidade, que a tantos viu nascer e a tantos outros acolheu de braços abertos. E como a igreja ensina que o patriotismo é derivado do 4º mandamento, honrar pai e mãe, assim nós também temos que honrar a nossa terra brasileira, que ontem foi comemorada no 7 de setembro, e também essa cidade que nos gerou a alguns e a outros nos acolheu como filhos adotivos. E como o honrar pai e mãe principalmente é prestar assistência aos pais, porque esse é o primeiro sentido do mandamento, ajudar a sustentar os pais quando não podem mais se valer por conta própria. Então, aqui também o nosso dever de gratidão com a nossa pátria, com o Brasil e com esta terra que nos gerou e acolheu, e com essa cidade, também é esse o nosso compromisso de fazer desse lugar um lugar que reflita cada vez mais o amor de Deus por nós,
e a vitória de Cristo contra o mal. Estamos em época de eleição, como a gente sabe, a igreja não faz propaganda nem de X nem de Y, mas ela recomenda a todos muita consciência na hora de escolher aqueles que vão representar e que vão administrar essa cidade, tá? Para que a gente possa fazer a nossa parte, para que esse aqui seja um lugar que faça jus a esse nome tão bonito, teologicamente tão profundo, o nome de Vitória. Coloquemos todas essas intenções nas mãos de Maria, Senhora da Vitória, nesse dia de tanta alegria.